Oh, professor, o vídeo sobre as figuras não vem, não chega. Afinal, o que é que se passa? Hã? Professor, ok. Eu, como sou bom professor, aqui estamos. Vamos para o vídeo sobre as figuras de silogismo. Bem-vindos ao canal do Compartilha. Hoje vamos falar das figuras de silogismo. E para perceber as figuras de silogismo, tem que perceber o que é isso de silogismo. E nós já temos um vídeo que já foi gravado, que está aqui no canal, e mais uma vez vou colocar na descrição do vídeo. Então, hoje vamos falar das figuras, mas primeiro tem que perceber o que é isso de figuras de silogismo. São as diferentes formas que um silogismo pode tomar e que isso depende da posição do termo médio. Isso significa que o termo médio pode servir de sujeito na primeira premissa, servir de predicado na segunda premissa, servir de sujeito na primeira, servir de predicado na segunda, servir de predicado na primeira, de predicado na segunda. E depende mesmo da posição que o termo médio ocupa nas premissas. E lembrar que o termo médio nunca consta na conclusão, então não vamos andar aí a procurar o termo médio na conclusão. O termo médio só pode estar mesmo nas premissas. Então, o que nos preocupa nas figuras de silogismo são as duas proposições que são premissas, a primeira e a segunda, que temos a premissa maior e a premissa menor. É lá onde nós encontramos o termo médio. Existem 4 figuras de silogismo e simplesmente vão ser mesmo chamadas de primeira figura, segunda figura, terceira e quarta figura. Esse sujeito e predicado pode ser abreviado por suj ou pred, aquela abreviação da língua portuguesa de sujeito e predicado. Mas também nos exames tem aparecido sub, prae. Sub, que vem de subjectum, em latim, então podem abreviar ser sub. E prae, que vem de predicatum, que vão abreviar e ser prae. Agora, de latim, só sei que nada sei, não tenho domínio, mas as abreviações têm sido essas: sub, prae. Sub, que é sujeito, prae, que é predicado. Se dizem sub, quer dizer que o termo médio ocupou o lugar de sujeito, sub. Prae, quer dizer que o termo médio ocupou o lugar de predicado. Então vamos ver como é que se comportam as figuras em cada... como é que se comporta o termo médio em cada figura. A primeira figura, o termo médio, na primeira proposição ou na primeira premissa, ocupa o lugar do sujeito. E na segunda premissa, ocupa o lugar de predicado. É por isso que a primeira figura é sub-prae, ou então sujeito predicado. Um exemplo de um silogismo da primeira figura, assim, um exemplo muito rápido, podíamos dizer: todo ser existe. Todo ser existe. O homem é um ser, logo o homem existe. Repito o silogismo: todo ser existe. O homem é um ser, o homem existe. Então, se formos a ver o verbo ser, não é o verbo, é o ser de... Né? Todo ser, o ser ficou como no lugar de sujeito na primeira premissa, e o ser na segunda premissa ocupou o lugar de predicado. Então, este tipo de silogismo é da primeira figura, sub-prae. Sujeito na primeira, predicado na segunda. A segunda figura é prae-prae, ou seja, predicado-predicado. Quer dizer que o termo médio, na primeira premissa, vai ocupar o lugar de predicado, na segunda premissa também vai ocupar o lugar de predicado. Um exemplo muito rápido da segunda figura, diríamos: nenhuma mosca é vertebrado. Alguns animais são vertebrados. Logo, alguns animais não são moscas.
Se formos a controlar o termo vertebrado, o vertebrado na primeira premissa está no lugar de predicado, na segunda premissa também está no lugar de predicado. Se isto acontecer, então você estará diante da segunda figura. Terceira figura, sub, ou então sujeito. Então quer dizer que o termo médio vai ocupar o lugar de sujeito na primeira premissa e sujeito na segunda premissa. Então vamos a um exemplo muito rápido. Alguns animais são mansos. Todos os animais são seres vivos. Logo, alguns seres vivos são mansos. Se formos a ver, o termo médio animais ocupou o lugar de sujeito na primeira premissa e ocupou o lugar de predicado, ocupou o lugar de predicado do sujeito na segunda premissa. Repito, o termo animais ocupou o lugar de sujeito na primeira premissa e ocupou o lugar de sujeito na segunda premissa. E se isto acontecer, você estará diante da terceira figura, sub, ou então sujeito. E por fim, a quarta figura. A quarta figura é contrária à primeira figura. É sub, ou então predicado, sujeito. Um exemplo muito rápido. Nenhum filósofo é louco. Todos os loucos são doentes. Logo, alguns doentes não são filósofos. Se formos a controlar, o termo louco, que é o nosso termo médio, ocupou o lugar de predicado na primeira premissa e ocupou o lugar do sujeito na segunda premissa. Se isto acontecer, então você está na quarta figura, sub, ou então predicado, sujeito. Quero chamar a atenção a uma coisa. Não é a figura que determina a validade do silogismo. Por quê? Porque mesmo os silogismos inválidos têm suas figuras. Os silogismos inválidos têm suas figuras. Porém, pode ser um silogismo inválido, mas o termo médio sempre vai ocupar alguma posição naquele silogismo que é inválido. Então, não é porque o silogismo é inválido que não vai ter a figura. Ou não é porque tem a figura que o silogismo vai se tornar válido. Então quer dizer que a figura não determina a validade do silogismo. Então o silogismo pode ser inválido, mas ter a figura. Pode ser válido, claramente que já deve ter a figura. Então, espero terem percebido. A próxima aula vamos ver os modos do silogismo. Qualquer dúvida, vamos colocar aqui na descrição e peço-vos para que compartilhem este vídeo com os vossos colegas, amigos, familiares e outros estudantes da 12ª classe. Até ao próximo vídeo.